Hoje teve sessão solene na Câmara dos Vereadores. Os parlamentares voltaram aos trabalhos legislativos. Falta de água no bairro Parque dos Carajás gera reclamação entre os moradores. Adolescentes foram apreendidos em Marabá, suspeitos de estarem praticando assaltos. E ainda, dia 6 de agosto, terá início a campanha de vacinação contra a poliomielite. Hoje, quarta-feira, dia 1º de agosto. O Jornal RBA começa agora. Boa noite. Oficialmente, nesta quarta-feira, teve início a volta dos trabalhos no Legislativo. Houve uma sessão solene na Câmara para receber os parlamentares e marcar a volta aos trabalhos. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Bruno Menezes. Na manhã desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Parauapebas recebeu os parlamentares da cidade para dar abertura à sessão solene de volta aos trabalhos no Legislativo do município. Os vereadores que estavam de recesso agora retornam aos serviços de rotina na Câmara Municipal. Na sessão, não foi apresentado nenhuma indicação de projeto de lei, mas os vereadores usaram seu tempo na tribuna para discutir temas relevantes da cidade, principalmente como educação, saúde e segurança. Para o vereador Rafael Ribeiro, a expectativa para este segundo semestre é de boas sessões e da criação de indicações que mudem a cidade para melhor. Hoje nós estamos retornando às atividades parlamentares aqui na Câmara Municipal e as expectativas é que nós possamos produzir o que há de melhor para a sociedade de Parauapebas. Apresentar leis, apresentar projetos de leis, apresentar indicações, projetos que de fato sejam importantes para a nossa sociedade. Mesmo sendo apenas uma sessão solene, parte da população esteve presente na Câmara, o que mostra um grande interesse da comunidade nos trabalhos do Legislativo em Parauapebas. O presidente da Câmara, Elias Ferreira, afirma que a participação da população é de suma importância para a volta das sessões na Câmara Municipal. A participação da população sempre é muito boa. Ela pode participar dando críticas, sugestões, denúncias ou também elogiando nosso trabalho. Seria uma espécie de motivação, mas que participe. As expectativas são as melhores possíveis. Já temos 1 ano e meio, né, desde o início do mandato e estamos cada vez mais aprendendo. No início foi meio tumultuado, mas agora, graças a Deus, a gente está vendo as coisas se clareando. Estamos vendo obras sendo iniciadas, estamos vendo o povo sendo beneficiado e esperamos que, de agora em diante, sempre venha aumentar esse volume de serviço. Por várias vezes mostramos aqui em nossos telejornais a situação da Rua Santa Luzia, no bairro Liberdade 1. Por lá, os moradores reclamavam da situação precária da via. Hoje em dia, a realidade é outra. Vamos acompanhar agora na reportagem. Em fevereiro deste ano, a situação era bastante complicada na Rua Santa Luzia, no bairro Liberdade 1. Devido às fortes chuvas que ocorreram na época, surgiram problemas estruturais na rua que dificultavam a vida da população. Mas depois da realização de obras da Prefeitura Municipal, a cena mudou para os moradores da área. Os buracos que antes atrapalhavam a locomoção na rua já não existem mais. Uma melhora significativa para a população que mora no local. Melhorou sim, com certeza, né? Deu uma melhoradazinha. Para Luciano de Oliveira, morador há anos no local, a situação melhorou bastante. Melhorou porque eles aumentaram mais a galeria para a água correr melhor, né? Correr frouxo, que tava aí só umas galeriazinhas entupindo tudo aí, as bueiras aí não tava tendo espaço para correr água, agora está correndo, né? Que botaram umas manilhas grandes agora, ficou bom. As obras de revitalização da rua foram realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, que através de um cronograma de trabalhos vem executando serviços na cidade. Quem agradece pela obra é Dona Lucília Vieira dos Santos. Ela conta que os problemas que antes atrapalhavam sua vida já não existem mais.
Melhorou sim, tá muito boa agora. Tá boa. Melhorou foi muito. Eu moro lá no Santa Luzia, lá em cima. Antes era mais ruim, que a gente era obrigado a voltar por acolá, porque por aqui não tá ninguém andando mais. Mas tá muito boa. Os moradores do bairro Parque dos Carajás 1 estão há quase 7 meses sem água em suas residências. A situação é bem crítica por lá. A comunidade conta com o apoio dos carros-pipas, que abastecem as residências. A nossa equipe foi até o bairro conversar com os moradores. Há meses, a comunidade do bairro Parque dos Carajás 1 vem sofrendo com uma falta de água nas torneiras das residências. Ao chegarmos no local, a nossa equipe foi informada que vários moradores estão sendo prejudicados. Estou aqui na casa do seu Danilo, onde ele me mostrou como é um pouco da situação para poder abastecer a caixa que fica acima da casa quando chega a água do carro-pipa. Seu Danilo, é bem complicado, né, a situação aí em cima? Apesar de ser muito complicado, ainda tem muito risco de acidente aqui, né? Pode ser fatal. Então, né, gente, a situação é bem delicada mesmo aqui para os moradores do Parque Carajás 1. Aqui na minha casa, pelo menos tem 7 meses contínuos que está sem água. A gente só está sendo abastecido pelo pipa, né, com uma frequência a ser disputada com os outros moradores, né? Mas tem relato de amigos do bairro também que tem mais de 2 anos que não chega água na torneira, né? E o grupo Líderes está se eximindo da responsabilidade, que é um direito de todo ser humano, que é a água. Se tratando de um bairro amplo e particular, 2 empresas são responsáveis pelo abastecimento de água, onde uma atende o Parque dos Carajás 1 e a outra no Parque dos Carajás 2. Por aqui, a comunidade vem passando por inúmeras dificuldades em realizar as tarefas simples do dia a dia. A situação da água simplesmente não tem. No início, quando a gente veio, nós viemos para cá mais ou menos umas 2 semanas, ficou um local ali onde a gente poderia abrir e conseguia ter água, mas quando a gente abria aqui não tinha água lá para o outro lado do bairro. E nós ficávamos meio que com essa briga. Um fechava, o outro abria. Aí chegou um momento que esse lado de cá, realmente o bairro está totalmente sem água e a gente está à mercê no caminhão-pipa, ter que mandar mensagem no grupo para eles poderem vir abastecer aqui. É óbvio que os meninos do caminhão-pipa estão fazendo um trabalho muito bom, diga-se por sinal, mas assim, não é uma situação que a gente queira estar, né? Aqui não vem água todo dia. Às vezes vem 2, 3 dias, depois falta, depois vem de novo. E quando vem aquela água que é uma lama, né? Suja. Quando começa a sair da torneira, é imunda. E é difícil, é muito difícil. Cansados de esperar por respostas, os moradores se reuniram para ir até as empresas responsáveis pelo abastecimento de água no bairro. Porém, ao chegar no local, se depararam com um aviso de que o estabelecimento estava fechado. Situação complicada aí na comunidade, né? A gente espera que o problema seja resolvido o mais rápido possível. E no próximo bloco você vai acompanhar a rebelião no presídio em Paragominas. Termina com 2 detentos mortos. E ainda, adolescentes são apreendidos suspeitos de estarem praticando assaltos em Marabá. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Ontem, os detentos do Centro de Recuperação Regional de Paragominas, sudeste do estado, fizeram 4 agentes reféns. 2 detentos foram mortos pelos próprios presos. Os detalhes a gente confere agora. Já era por volta do meio-dia quando estourou a rebelião no Centro Penal de Paragominas. Detentos do sistema fechado resolveram se rebelar após a tentativa de fuga de um dos detentos. A cadeia ficou praticamente tomada pelos prisioneiros. Eles subiam nos telhados exibindo faixas com as iniciais da facção Comando Vermelho. Parte das celas do bloco de anexo foram depredadas. Um representante da Justiça e outro do Ministério Público estiveram ajudando nas negociações. Basicamente, é a celeridade processual, é o fechamento de uma cela, que seria a cela 10, que seria uma cela disciplinar, onde aqueles presos que estão fugindo da rotina do presídio, eles são colocados. E basicamente é isso, é que os processos andem mais rápido e que a cela 10 seja fechada. Foram 2 presos, eles foram mortos logo nas primeiras horas da rebelião, mas os 4 reféns, eles foram 2 liberados logo no começo e os 2 restantes agora no final.
Já está sendo feita uma força-tarefa, há 2 meses chegou um novo juiz criminal aqui na comarca, então todos os processos de execução eles estão sendo dados prioridade total para justamente evitar que futuramente ocorram novas rebeliões. 2 detentos identificados como Dário Barbosa da Silva e Francisco Silva de Souza foram mortos pelos próprios prisioneiros e ainda 4 agentes penitenciários foram feitos reféns. A Polícia Militar esteve no local e reforçou a segurança realizando uma revista geral na unidade prisional. Segundo a Superintendência do Sistema Penal do Estado, a SUSIP, nenhum preso fugiu do presídio. Após quase 3 horas de intensa negociação, os prisioneiros decidiram voltar para suas celas. Eles liberaram os 4 agentes penitenciários que haviam sido feitos de refém e deixaram que o IML levasse os 2 corpos que se encontravam no interior do presídio. Por volta de 11h30, como eu falei anteriormente, durante uma tentativa de fuga frustrada, os internos fizeram 4 agentes com refém, né, e ceifaram a vida de 2 desafetos deles aí. E o policiamento da Casa Penal de pronto impediu, né, a ação até a chegada da tropa especializada. Iniciou-se uma longa negociação, onde eles apresentaram uma série de reivindicações, basicamente 3 reivindicações: não transferência de alguns presos para Belém, o fim de uma cela que eles chamam de cela 10, que seria a cidade do Cartigo, e a agilidade dos processos, né? O juiz do criminal prontamente se fez presente ao local, junto com a Defensoria Pública, o Ministério Público, receberam as reivindicações, o que fez com que os presos encerrassem o movimento rebelde, entregassem os estoques. Agora está sendo feita a conferência para que eles possam voltar para suas respectivas sedes depois de devidamente consertadas. O Centro de Recuperação Regional de Paragominas tem capacidade para 214 presos, mas abriga hoje 247 detentos. Essa não é a primeira vez que os prisioneiros realizam rebeliões como essa. Há pouco mais de 2 meses, uma outra rebelião aconteceu no mesmo centro e acabou resultando na morte de um detento. A SUSIP informou que o inquérito foi aberto e que está apurando as circunstâncias da tentativa de fuga. E na manhã de hoje, policiais civis e militares foram informados que os presos do presídio de Capanema, região nordeste do estado, se amotinaram e tentaram matar o interno Paulo Euricélio Lima Maia. Imediatamente, os policiais civis e militares se deslocaram até o presídio, onde foi encontrado a vítima no banheiro do solário com várias perfurações no corpo. E ainda foram encontrados vários estoques, que é a arma branca. A vítima, apesar do estado grave de saúde, ainda disse quem teria praticado o crime. 7 detentos foram autuados em flagrantes pelos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e motim. Em Marabá, uma idosa de 72 anos morre ao ser atingida por um veículo desgovernado às margens da BR-155, sentido a cidade de Eldorado do Carajás. Este veículo com placa de Belo Horizonte atingiu e matou a idosa de 72 anos, Creuza Rosa de Macedo, moradora há vários anos do projeto de assentamento Porto Seguro, aproximadamente 25 quilômetros do centro urbano de Marabá. Este vizinho da vítima diz como recebeu a triste notícia. Agorinha eu estava em casa lá e meu vizinho chegou lá e perguntou se eu sabia do acidente. Eu digo, que acidente? Aí ele falou assim, da Creuza Rosa. Eu disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, moço? O carro matou ela lá na beira do asfalto. Ah, chegou a me dar um choque, né? Era uma pessoa muito, assim, trabalhadora, né? Pessoa que se dedicava à terra dela. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã aqui na BR-155, sentido ao município de Eldorado dos Carajás. De acordo com informações de populares, a vítima saía de uma chácara que fica aproximadamente 5 quilômetros às margens da rodovia e aguardava um transporte para seguir viagem até a cidade de Marabá, quando foi atingida por um automóvel que seguia pela contramão. A vítima veio a óbito na hora. A gente recebeu a informação de atropelamento a uns 3 quilômetros da nossa UOP, em direção a Marabá. Chegando no local, a gente verificou que o corpo se encontrava em um local e o cidadão responsável pelo atropelamento, o veículo dele, se encontrava parado a 800 metros do local. Assim, a gente não pode afirmar, mas os indícios são de que ele
não prestou socorro e tentou fugir. Quando a gente o encontrou, o veículo estava sem funcionar. A gente realizou os procedimentos, acionou o IML e uma equipe ficou lá cuidando do cenário e a outra equipe veio conduzir o cidadão aqui para a delegacia para os procedimentos criminais cabíveis. O motorista foi identificado como Emanuel Raimundo da Silva Cassiano, de 51 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engenheiro mecânico vindo do estado do Amazonas estava a serviço na região. Feito o teste do etilômetro, foi constatado 0,86 de álcool, um alto nível de embriaguez. Que é uma quantidade significativa de álcool. Para vocês terem ideia, o crime de alcoolemia é a partir de 0,34 e ele deu mais do que o dobro disso. E aí agora a Polícia Civil vai tomar as providências cabíveis para que ele seja encaminhado, né, para o promotor e para as providências criminais. Um genro da vítima que estava no local do acidente reclamou sobre a demora do IML para a remoção do corpo. O IML até agora nunca apareceu, o tempo está passando, ela está aqui no meio do tempo aqui ainda, em via pública ainda até agora nunca apareceu. Bom, é um sentimento muito desagradável, porque assim, não tem aquela consideração com o ser humano. Mesmo que ele esteja aqui estendido no chão, mas a pessoa não tem que ter consideração pela pessoa. Infelizmente, né, esse aí é um dos resultados entre direção e álcool. 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos de estarem praticando assaltos na Folha 33, em Marabá. A polícia foi acionada para uma ocorrência na Folha 33, Núcleo Nova Marabá, onde uma mulher havia sido vítima de um assalto, sendo subtraído o aparelho celular. Populares chegaram a conter os 2 acusados e os entregaram à Polícia Militar, que conduziu a dupla à delegacia. Ao ser consultada a documentação, foi então notado que se tratavam de menores de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima reconheceu os menores como autores do ato infracional. Os adolescentes permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais. Você pode ajudar aqui no jornalismo da RBA TV, enviando sugestões de reportagens para os nossos canais de comunicação. O nosso WhatsApp é o 992859521. 992859521. Você pode mandar para o nosso e-mail, redacãoparauapebas@gmail.com. redacãoparauapebas@gmail.com. Você pode também gravar um vídeo de no máximo 1 minuto, mostrando a situação da sua comunidade, do seu bairro e enviar para o nosso WhatsApp. E para quem perdeu alguma edição do jornal e queira rever, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, Jornal RBA Parauapebas. E veja a seguir, no dia 6 de agosto, terá início a campanha de vacinação contra a poliomielite. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. E já estamos de volta. E começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, aqui em Parauapebas e várias regiões do Brasil. A vacinação é destinada para crianças menores de 6 anos de idade. Começa no próximo dia 6 de agosto, segunda-feira, a campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo na cidade de Parauapebas. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e trata-se de uma pauta do governo federal para todo o país. A poliomielite, que era considerada uma doença erradicada no Brasil, começa a entrar no alerta de perigo para o governo federal, já que 312 municípios brasileiros apresentam cobertura de vacinação abaixo de 50%, um dado bastante preocupante. A diretora de Vigilância em Saúde de Parauapebas, Michele Ferreira, explica sobre os objetivos e metas da campanha na cidade. A nossa meta é alcançar 95% da população, da faixa etária de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, que são as crianças abaixo de 5 anos. E é uma campanha nacional, A poliomielite já foi uma doença erradicada em 1989, mas ela está voltando aos poucos, devido a esse fluxo que tem de pessoas que entram e saem do país. E a nossa meta é poder fazer com que a
que a doença continue sendo zero no nosso município, né? De acordo com o Michele, todas as unidades de saúde do município, a partir do dia 6 de agosto, estarão disponíveis para o atendimento à população. Já vão estar abastecidas com a vacina da polio e também do sarampo. E todas as unidades de saúde vão estar abertas e no dia 18 de agosto, que é o dia D nacional, vão estar todas as unidades de saúde abertas e alguns postos de atendimento para poder estar atendendo a população que não pode procurar a unidade dia de semana. Existem notícias falsas na internet passando a informação de que a vacinação contra a polio é destinada para pessoas com até 49 anos de idade. A diretora alerta contra esse engano e esclarece a população sobre a vacina. Não há contraindicação, né, e é importante sempre manter a imunização em dias. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa que acomete crianças com menos de 4 anos de idade. Os sintomas podem ser febre, dor de garganta e vômito. Nos casos mais graves, a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia nos membros inferiores. A diretora de vigilância faz o alerta sobre a importância de todos os pais levarem seus filhos para a vacinação em Parauapebas. A principal é não vir adoecer as nossas crianças, né? Como eu falei, é uma doença que ela tem risco de voltar para o nosso país e para a gente poder evitar é manter a carteira de vacinação em dias. Só lembrando, você pai e mãe, dia 6, segunda-feira, procure aí a unidade de saúde ou o postinho do seu bairro para levar o seu filho para tomar vacina. E hoje inicia o 8º mês do ano. E para algumas pessoas é considerado o mês de desgosto. Fomos às ruas para saber se aqui a população acredita nessa superstição ou não. Mesmo que você não seja uma pessoa supersticiosa, certamente já ouviu falar que agosto é o mês do desgosto. Não, creio que seja só superstição mesmo. Desde pequeno que o pessoal comenta sobre isso, né? Diz que esse mês de agosto é um mês de desgosto, mas para mim não. Para o técnico em segurança do trabalho, Remi Lopes, agosto pode se transformar sim no mês do desgosto para muita gente após a volta das férias de julho. Se as pessoas não se planejarem e tiver uma vida financeira planejada, pode sim chegar ao mês do desgosto, tá? Porque a pessoa cai muito na brincadeira, sai praia, bebedeira e acaba esquecendo a vida financeira. Aí pode sim gerar o mês do desgosto. Essa má fama é antiga. A expressão agosto, mês do desgosto, surgiu em Portugal durante os grandes descobrimentos. Na época, a expressão era casar em agosto traz desgosto. Isso porque as caravelas costumavam partir para o Novo Mundo nesta época. Quem casava em agosto acabava ficando sem a lua de mel e as noivas corriam risco de tornar-se viúvas antes de aproveitar a fase inicial do casamento. O 8º mês do ano, agosto, é dado justamente diante do imperador que, se sentindo enciumado diante do mês de julho, que era dado em virtude do imperador Júlio César, ele também colocou o seu próprio nome no 8º mês do ano civil. E esse mês, né, é desde essa origem, uma vez que o imperador ele não era bem quisto e também tinha o hábito de perseguir os cristãos, então era um mês que as pessoas não tinham como um mês de bênção, um mês de graça na sua vida. Alguns acontecimentos históricos também contribuíram para que agosto levasse a fama de azarento. Hiroshima e Nagasaki, no Japão, foram atacadas pelas bombas atômicas. Hitler tornou-se líder da Alemanha em 2 de agosto de 1934. Aqui no Brasil, na década de 50, o então presidente da República, Getúlio Vargas, cometeu suicídio. Na década seguinte, no ano de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência. E recentemente, em 2014, o candidato à presidência naquele ano, Eduardo Campos, morreu em um acidente aéreo. Então, para nós católicos, não é um mês de desgraça, um mês de desgosto, é um mês de bênção, um mês de graça, que a gente tem, né, a confiança em Deus, aquele que vai estar sempre nos conduzindo, nos abençoando. Apesar de muita gente se dizer incrédulo com os azares do mês de agosto, muitos não se casam, não viajam, não se mudam e não fazem negócios no mês de agosto.
A verdade é que as pessoas, acreditando ou não, preferem não brincar com as coisas do sobrenatural. Você casaria, sim ou não, no mês de agosto? Não casaria não, porque o pessoal fala muito, né? Mês de agosto, mês de desgosto. Pode ser que a minha mulher pode ficar desgostosa, aí eu não queria correr esse risco. Para mim, nunca foi nenhum mês de desgosto, né? Pelo contrário, na minha família não tem só eu, mas tem minha mãe também, que nasceu 13 de agosto. Eu sempre achei um mês normal, nunca fui muito para essa posição de ser negativo, pelo contrário. Eu sempre comemoro muito, né? Porque é o dia do meu aniversário. Para mim o mês do desgosto é pura superstição. A gente fica por aqui, mais informações você acompanha amanhã ao meio-dia no Barra Pesada com Daiane dos Santos. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. A todos, uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã.